O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Amados irmãos e irmãs, quando se estuda a história da humanidade, quando se estuda o homem em si mesmo, um estudo que se chama antropologia, e quando se tenta encontrar sinais, indícios de que a humanidade passou a existir, sabemos que houve um tempo em que haviam outros animais, não havia o ser humano, o homem, mas num dado momento surgiu a humanidade. Então, como os estudiosos, os antropólogos, os arqueólogos vão descobrir ali, aqui tinha ser humano. Um dos indícios é o modo como eram tratados os cadáveres. Então, quando você encontrava ali uma ossada de algo que parecia humano, um hominídeo, mas não era humano, uma ossada toda troncha, meio assim, jogada. Então, havia dúvidas se ele realmente era um homem. Mas quando encontrava-se uma ossada, arrumadinha, flores, uma lança, um arco, uma flecha, próximo. Opa, isso aqui foi organizado. Isso aqui não caiu aqui. Então, esse é um dos indícios mais fortes de que ali se tratava de um ser humano dotado de razão. E já lá, na antiguidade, nos primórdios da humanidade, a gente percebe neste rito, o rito fúnebre, um indício de que no homem já existia uma sede de infinito. O homem, desde o seu surgimento, ele não se conformava com a impossibilidade de ser. Mesmo diante de uma experiência tão traumática como a morte, o homem não se conformava com a possibilidade de simplesmente deixar de existir. Então, tem que haver algo depois. E ali, nos túmulos, você encontrava esses indícios de que há uma esperança de um algo depois. Na antiguidade, um homem enterrado ao lado de um arco e de uma flecha já dava ali aquela esperança de que mesmo passando dessa vida, este guerreiro ainda vai ter a oportunidade de, no além, ainda realizar a sua última caçada. Os gregos, quando sepultavam seus mortos e colocavam ali moedas nos olhos dos defuntos, alimentavam ali a esperança, de que haveria uma última travessia. Você vai precisar dessas moedas para pagar o barqueiro, que vai fazer com que você atravesse
o rio da morte e vai em direção aos campos elíseos, né? Então havia ali uma esperança, né? Tem algo depois. Então isso não é uma coisa que nós inventamos. Isso está no coração do homem, né? A nossa sede do infinito não se conforma com a possibilidade de a morte acabar com tudo, né? Tem que haver um depois, né? Tem que haver algo além, né? Na verdade, a nossa sociedade materialista de hoje, ela vive um momento da história da humanidade que nunca existiu com tanta força. A nossa sociedade hoje, ela desacredita absolutamente, ela nega com todas as forças a possibilidade de um depois. Na verdade, ela insiste assim, com todas as suas forças, de que é só isso aqui que temos. É só esse presente, né? Não tem nada depois. E é algo assim tão contraditório, mas tão contraditório, porque a gente sabe que a sede que há no nosso coração de infinito não se cala. Você já amou tudo que você tinha que amar, Wilton? Já? Tá bom para ir? Já? Chega? Tá bom? Tá bom, Ana Lúcia? Deixa o menininho? Tá bom? Não amou tudo que você tinha que amar, amou? Claro que não. Quem aqui já amou tanto quanto o coração ansiava? Quem aqui já conheceu e já aprendeu tudo o que queria ter aprendido? Quem aqui já conquistou todas as conquistas que o seu coração ansiava? Vamos pegar de mamana caducando, nós não vamos encontrar alguém que fala, está ótimo, chega, perfeito, deixai o vosso servo ir em paz. Né? Não vamos encontrar outro Simeão nesse mundo, não vamos. Então o nosso coração anseia, então tem que ter um depois. Mas mesmo negando a possibilidade de um depois, a nossa sociedade materialista, não encontrando um modo de saciar o coração que anseia pelo infinito, então tenta de alguma forma absolutizar o presente ao ponto de querer eternizá-lo. Olha que contradição mais absurda, né? E a gente vê isso numa sociedade decadente, uma sociedade doente, estragada, né? A gente vê isso, por exemplo, nos sinais, né? Onde os valores são invertidos, onde aquilo que realmente importa é jogado fora, né? E aquilo que deveria ser passageiro tenta se conservar para a eternidade, né? A velhice. A velhice é algo natural, né? Nosso corpo. A gente envelhece, quer você goste ou não. E os sinais da velhice, né? Eu já tenho aqui uns bons pés de galinha, minhas olheiras fundas, meus cabelos estão embranquecendo, o meu pânceps já não mais consegue desaparecer com os abdominais que eu fazia todos os dias. E assim sou eu e você, também você está envelhecendo, né? O envelhecimento é um sinal de que nós estamos caminhando para o fim. Tem um final. Isso aqui vai acabar. Se você está convencido que tem depois ou não, não interessa, mas que isso aqui acaba. Isso é fato, né? Então, a sociedade materialista que tenta negar o depois e tenta absolutizar o presente, quer absolutizar os valores presentes. Aí a gente vê o absurdo, né, do enxame, né, que nós temos hoje, né, das plásticas, né? A gente vê os nossos artistas famosos aí, né, tentando emborrachar a cara, né, para eternizar ali a sua beleza da juventude. Nossa, gente, eu gostava tanto do Sylvester Stallone quando ele era assim legal antigamente no Rambo 3. Agora eu vejo os filmes com Elô, gente, dá até medo, parece que é tudo filme de terror. Está tudo deformado, os homens. Mete borracha na cara, engessa tudo, fica que trem assim, tem uma expressão facial, né? As mulheres, meu Deus, as mulheres que querem tirar, né? Querem renunciar às marcas, né? Às feridas, as chagas do amor, né? Porque elas deram a vida, né? Ao parir os seus filhos, né? Aí elas querem voltar a ter o corpinho de um adolescente, né? E arranca tudo, emborracha tudo, prega tudo, né? Então, será que isso não é uma negação de que tem um depois e de que agora o que importa é o que é agora? E a gente chega ao absurdo de um padre fazer harmonização facial. Ah, não, gente, para mim é o fim da carreira. É o fim. Porque nós, padres, somos um sinal da eternidade. Nós somos uma seta que tem que indicar o céu.
Não é indicar que isso aqui que é importante, não. Aí faz uma harmonização facial e fica parecendo aquele príncipe lá do Shrek, depois que o Shrek deixa de ser Shrek e vira o príncipe. Ah, não, para. Sou muito mais minha veieira, meu buchinho, meus cabelos brancos, meus pés de galinha, muito mais. Porque foi assim que Deus me fez. E será assim, então, toda essa atitude dessa sociedade nossa, banal, materialista, não está tentando simplesmente arrumar uma desculpa para a sede de infinito que o nosso coração tem? Amados irmãos e irmãs, então qual é a verdade? Qual é? Será se vai ter uma última caçada? Ninguém voltou para nos contar se teve uma última caçada. Será se vamos precisar das moedas para pagar o barqueiro, para atravessar o rio da morte? Ninguém voltou para nos dizer, ora, leva 3 porque inflacionou e agora o negócio lá está mais caro, viu? A gasolina do barco está mais caro. Ninguém voltou. Mas, amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa de alguém que foi no limiar da morte e venceu. E voltou para contar como é que é. Ele foi, venceu a morte e voltou para nos dizer como é. E ele não volta harmonizado e nem com plástica. Ele volta com as marcas da cruz, que não são para ele motivos de humilhação. A gente meditou sexta-feira, a cruz é a vitória. Então as marcas da cruz no crucificado são medalhas de honra de quem venceu a última adversária, a morte. E ele voltou para nos dizer, tem um depois. E o depois é comigo. E o depois sou eu. Eu sou o caminho para esse depois. Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, celebrar a Páscoa do Senhor é celebrar a certeza de que o anseio infinito do nosso coração tem uma resposta. Tem algo nos esperando, né? Não tem por que nos desesperarmos, né? As pessoas, os milhares de milhares que partiram por conta desta pandemia, têm um depois para eles. Se eles souberam oferecer o seu sofrimento, se eles voltaram o seu coração para o Senhor, se eles buscaram Cristo como o caminho, eles também têm um depois. E eles estão nos aguardando. E eles nos aguardam para celebrar a Páscoa eterna. Por isso, amados irmãos e irmãs, não temos desculpa. Ah, padre, mas eu não vi. Eu não vi o ressuscitado, eu não vi as marcas do ressuscitado. Nem eu vi. Mas aqueles que viram, deram testemunho, né? Ouvimos ontem no Evangelho, né, São João dizendo, eu vi e eu dou testemunho, para que você também acredite naquilo que eu estou dizendo, né? Os discípulos testemunharam. E aqueles que ouviram dos discípulos testemunharam. E aquela palavra viva ecoou durante milhares de anos e chegou até nós. Que outra palavra perdurou com a força da palavra de Cristo, amados irmãos e irmãs? Nietzsche, lá no século 17, 18, um ateu maluco, um dia proclamou, né? Deus está morto, nós o matamos, né? E muitos ali ouviram aquilo, né? Nossa, né? Empolgou, né? E o ateísmo louco e tal e tudo. Quem é Nietzsche hoje? A voz de Nietzsche chegou no seu coração? Marx depois grita, né? A religião é o ópio do povo, né? E vem com aquela loucura, daquele materialismo dialético, aquela coisa mais doida, né? Tem muito doido ainda seguindo nele, mas quem é Marx hoje? A voz dele ecoou no seu coração. Ele te convenceu. A voz de Jesus não chegou até nós através de pensadores e de filósofos. Com todo respeito, tá? O grupo dos 12. Foi um bando de topeira, uns pescadores, uns caras analfabetos, uns caras broco, que foram turbinados pelo Espírito Santo e levaram uma palavra viva e eficaz que ecoa até hoje. E até hoje mexe com o nosso coração, até hoje faz a gente tremer de emoção, até hoje nos convence de que tem um depois. A morte, como sinônimo de não existência, é muito doída, é insuportável, mas não é isso para nós a morte. A morte para nós é uma fracassada,
é uma inimiga derrotada por este, que não está derrotado na cruz, mas na cruz ele é vitorioso. A ressurreição é um sinal para que nós não tenhamos dúvida, mas aqui já está a vitória de Cristo, né? Então que nós hoje, amados irmãos e irmãs, possamos mais uma vez olhar para a morte, né? E nós que nesses dias tão temerosos, né? Tão angustiados, né? Tão, nossa, meu Deus, né? Vindo para a missa, estava num velório, né? Mais um dos nossos partiu, né? Padre, vem fazer aqui enterro, né? Fulano morreu, né? Estou lá com a família, enlutada, em prantos, num velório onde nem sequer você pode fazer exéquias, né? Fica lá uma faixa de segurança impedindo a gente de chegar no túmulo, né? E a parente, né? A cunhada do falecido, né? Ter a sabedoria, a fé de dizer, né? Padre, ele morreu no dia da ressurreição de nosso Senhor. A morte está vencida. Que fé sólida. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, por todos aqueles que morreram, por todos aqueles que temos enterrado, né? Por todos aqueles que temos despedido deles, né? Não permitamos que a nossa fé esmoreça. Não permitamos que essa situação que está ao nosso redor, que não depende de nós, nos enfraqueça. Mas que o nosso olhar para a cruz de Cristo, vendo ali a vitória dele sobre a morte, nos acalente e nos permita seguir adiante. E se formos chamados por ele, né, que ele nos chame. E se precisarmos passar pelo sofrimento dessa enfermidade antes de encontrá-lo, que ele aproveite cada dor e cada suspiro de angústia nosso para purificar-nos e nos preparar para o céu que ele preparou para nós, para que assim nós rasguemos esse véu dessa mentira que o mundo tenta nos convencer, de que o presente é eterno. Isso é mentira. A eternidade está com Deus, e aqui nós estamos apenas de passagem. Então envelheça, demonstre as chagas do seu amor para aqueles que vêm depois de você. Seja uma velhinha simpática, seja um velhinho simpático, né? Não seja uma velha emborrachada, um velho emborrachado, né? Mas ofereça esse seu sofrimento, né? Acolha esta dor da nossa transição, para que assim nós possamos um dia com Cristo perpetuarmos na eternidade com Ele e não aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora de pé.